Muito obrigado, Sr. Presidente, por ter aceito receber o chafariz. Esta é a nossa primeira grande entrevista e de balanço de mandato. Obrigado por falar connosco. E começamos exatamente pelo princípio, que foi a redução da dívida. Quando chegou em 2013, a dívida estava mais ou menos nos 7,5 milhões de euros. Neste momento está nos 5,1. Como é que foi este percurso e até que ponto é que o PAEL também deu uma ajuda para conseguir equilibrar aqui um bocadinho as contas? Bom, em primeiro lugar, agradecer a entrevista, a possibilidade que me dão de poder dar os meus contributos para o esclarecimento da opinião pública através do chafariz e saudar a concretização de um jornal que fala sobre a Ruda, que era algo que perdemos há umas décadas atrás e que agora com o chafariz, felizmente, voltamos a ter a oportunidade de um jornal que fale sobre a Ruda dos Vinhos especificamente, e isso é positivo para a dinâmica da comunidade que pretendemos levar a cabo e que temos conseguido levar a cabo ao longo deste mandato. Relativamente à questão da dívida municipal, eu devo dizer que nunca usámos a dívida municipal como desculpa para o que quer que seja. Efetivamente, a herança, como se costuma dizer, não foi a melhor. 7 milhões e meio de dívida num orçamento municipal que, em termos rigorosos, anda na casa dos 10 milhões, como se poderá ver, tem um impacto significativo na estrutura de dívida do município, o que significa que temos que alocar todos os anos muitos recursos orçamentais da Câmara para poder fazer face a esse exercício de dívida exigente que existe em termos de compromissos de terceiros. O que é certo é que, apesar de tudo, nós conseguimos chegar ao final deste mandato com uma redução da dívida na casa dos 30%, sem pôr em causa aquilo que são os serviços fundamentais da Câmara e, antes, pelo contrário, dando, creio eu, mais dinâmica à atividade municipal. E, portanto, isso é um mérito de toda a estrutura, é um mérito do Executivo em primeiro lugar, mas é um mérito de toda a estrutura municipal, de toda a equipa, e eu gostaria de partilhar esse mérito com todos. Depois dizer o seguinte: o PAEL é o Programa de Apoio à Economia Local, que foi implementado no município em 2012. Ou seja, foi no mandato anterior que o município decidiu aderir ao PAEL, o tal Programa de Apoio à Economia Local, que mais não é do que um empréstimo contratado ao Estado para poder pagar dívida a terceiros. Devo dizer também que nós votámos contra nessa altura, nós estávamos na oposição nessa altura, como é do conhecimento público, e votámos contra precisamente porque achámos que o PAEL, que era esse empréstimo, tinha associado a ele um programa muito exigente. No fundo, era uma espécie de troika dentro da nossa casa, que tinha uma grande exigência, que era este plano de ajustamento que determinava que as transferências para as juntas de freguesia iriam ser reduzidas paulatinamente em 50%, o que é um exercício muito doloroso para as juntas de freguesia e é algo que não concordámos, mas enfim, tivemos que implementar por força da adesão nessa altura maioritária ao PAEL que existiu. O PAEL, basicamente e rigorosamente, não é uma varinha mágica que permite reduzir dívida. O que é que faz o PAEL? Faz precisamente que, por força do empréstimo que foi contratado junto à Administração Central, na altura, a Câmara tivesse a possibilidade de afetar o produto desse empréstimo à regularização de dívida de terceiros de curto prazo. Dívida a terceiros de curto prazo. O que significa que nós reequilibramos a tesouraria, reequilibrou-se a tesouraria por força do PAEL na dívida de curto prazo, mas aumentou, na mesma proporção, a dívida de médio e longo prazo. Portanto, significa que nós estamos todos a pagar o PAEL, ou seja, continuamos todos a pagar o PAEL, e o PAEL, nessa perspectiva de redução de dívida, não teve impacto nenhum, a não ser melhorias na tesouraria e na gestão de curto prazo. Portanto, manteria o voto contra nesta altura do campeonato? Manteria, precisamente porque acompanhei as dificuldades que as juntas de freguesia e que nós já antevíamos tiveram ao longo deste mandato. E havia outra solução para além do PAEL? Nós procurámos minimizar ao longo deste mandato essa questão das juntas de freguesia e temos feito um trabalho de articulação em que a Câmara se substitui às juntas na identificação daquilo que são prioridades que as juntas identificam de intervenção e nós substituímos na execução das obras. Portanto, não vai ao orçamento das freguesias, vai ao orçamento da Câmara e estamos a fazer trabalho em articulação com as juntas. Mas eu estou convencido, e já estava na altura, que era possível outro caminho que não o PAEL. É óbvio que o PAEL era uma solução atraente no curto prazo, ou seja, permitia uma injeção de capital, estamos a falar cerca de 2,4 milhões de euros, que permitia resolver no imediato um problema de tesouraria de curto prazo. No entanto, parece-me que se nós tivéssemos feito ali um plano a 4 anos de redução de investimento em alguns setores
e também de redução da despesa primária corrente, nós conseguiríamos, de facto, controlar o passivo e não impor este tal programa de ajustamento financeiro associado ao PAEL, sobretudo para as juntas de freguesia, que foi absolutamente doloroso, e também para algumas associações e coletividades que viram reduzido a zero a capacidade de a Câmara poder atribuir subsídios correntes como atribuía até há alguns anos atrás. E, portanto, isto foi um processo doloroso, ainda está a ser, mas, enfim e ao cabo, com a nossa ação no cotidiano, nós temos conseguido minimizar de alguma forma estes impactos e também com as juntas de freguesias temos conseguido levar a carta à Garcia, como se costuma dizer, embora tenha sido um processo com dolor, como referi. Já saíram do PAEL neste momento? Não, nós temos ainda, o município ainda está no PAEL. Neste momento, o que está em cima da mesa é que, uma vez que estamos a cumprir todas as determinações legais e todas as determinações contratuais no âmbito do PAEL com a Administração Central, o que já fizemos neste mandato foi, com a prestação de contas do ano 2016, nós entregámos uma carta à Secretaria de Estado das Autarquias Locais e à Direção-Geral das Autarquias Locais, referindo que tínhamos interesse, até porque temos estado a cumprir todas as metas do PAEL, tínhamos interesse em aliviar, pelo menos, a componente às juntas de freguesia, ou seja, inverter o ciclo e podermos começar a aumentar as transferências correntes para as freguesias. E a boa notícia é que, efetivamente, a DGAL já nos autorizou a fazer isso, desde que continuemos a cumprir os limites previstos, e, portanto, tudo indica, enfim, se cá continuarmos, naturalmente, que o próximo ciclo orçamental, 2018 em frente, já será um ciclo em que será possível ir a alterar este ciclo regressivo para as juntas e começarmos a aumentar as transferências para as juntas de freguesia. O seu mandato foi marcado por a fixação de muitas empresas no Conselho da Ruda dos Vinhos. Sabemos que esta era uma das premissas da campanha. Conseguiu, de alguma medida, trazer algumas empresas novas para o Conselho. Penso que a taxa de desemprego também terá descido nos últimos 4 anos. Como é que avalia esta parte económica do Conselho da Ruda dos Vinhos? O nosso foco ali, e agora que se fala muito em foco, o foco, quando nós pusemos a fasquia das eleições de 2013, era de facto as pessoas. E as pessoas, naturalmente, só têm mais condições para serem realizadas e felizes se tiverem um meio de sustento da sua família. E para nós o combate ao desemprego, e portanto a prioridade do emprego era absolutamente estratégica. E nós terminamos o ano de 2016, isto são dados do Instituto de Emprego e do Instituto Nacional de Estatística, nós terminamos 31 de dezembro de 2016 com a menor taxa de desemprego de 2009 para cá. Ou seja, desde 2009 que não tínhamos uma taxa de desemprego tão baixa. E mesmo em 2009 a taxa era superior. Portanto, nós tínhamos em 2009 9,4% de desemprego, e terminamos 2016 com 5,1% de desemprego no Conselho. Se repararmos, a média nacional de desemprego anda na casa dos 11,1%. O que significa que em Arruda dos Vinhos a taxa de desemprego é neste momento menos de metade da média nacional. Nós estamos no top 10 dos municípios com a taxa de desemprego mais baixa. Dir-me-ão, são resultados excelentes. Eu direi em resposta, são resultados satisfatórios. Porque quanto a nós, enquanto houver um desempregado no Conselho, é um problema que a Câmara tem que estar apta a poder ajudar a resolver. Mas e, portanto, essa é a nossa uma meta batalha. inatingível, não é? Dir-me-á, é utopia. Não sei, eu há uns anos li um livro que era Utopias Realizáveis. E eu, enquanto nós de cá estivermos, o foco é sempre as pessoas e o desemprego é um combate permanente que nós estamos aqui a travar. Como é que fazem esse combate? Só mesmo para nós tentarmos perceber aqui, também para quem nos está a ver, que a fixação de empresas não significa forçosamente que dê emprego aos locais. Há aqui algum tipo de acordo com as empresas que vêm para o Conselho, com um número percentual de empregados que sejam daqui, da Rua dos Vinhos? Hoje em dia nós temos uma máquina montada em que um empresário que venha aqui ao município da Ruda para fixar a sua empresa tem neste momento uma estrutura de apoio que eu diria que não existe em muitas câmaras no país. E ele fica logo com a panorâmica toda que pode, quando nos coloca aqui e bate à porta, ele fica logo com a panorâmica daquilo que pode esperar do município. Esse é o nosso... E se reparar em empresários que se têm fixado cá, e isso eu faço questão de referir, até porque isso é sintomático,
muitas vezes as opções de investimento de uma empresa num determinado concelho não têm que ver só com questões de vias de comunicação, de acessibilidades, de qualificação de recursos humanos, etc. Tem muito que ver também com fatores até que são irracionais à própria opção, que é o facto de se sentirem envolvidas numa comunidade, o facto de serem acolhidas por essa comunidade e o facto de terem aqui estruturas de apoio, nomeadamente as municipais, que inspira confiança. E, portanto, nós, desde a Invest Arruda, passando pelo Gabinete de Apoio às Empresas, que neste momento tem uma colaboradora a 100% e completamente focada, completamente instruída e formada para o efeito, para o apoio ao empresário, ao Gabinete de Inserção Profissional, a todas as articulações que temos feitas com as associações que fazem parte da Invest Arruda, um empresário que chega aqui tem perfeita noção daquilo que pode esperar. Para além disso, tem neste momento um conjunto de incentivos em termos de taxas e em termos de derrama, que também é um imposto municipal sobre a atividade empresarial, que não encontra em muitos sítios do país. E, portanto, nós hoje temos, de facto, uma agenda e temos também uma outra coisa que, a nível de procedimentos, facilita muito. Nós temos a linha direta de apoio ao investidor, que é uma espécie de via verde para investimentos no concelho, em que os processos são tramitados de uma forma mais célere e há, no máximo, 5 dias para a resposta a um requerimento, quando é atribuído esse selo a determinado procedimento. Portanto, nós hoje temos aqui uma máquina montada, que é uma máquina que visa dar essa resposta. Porque nós sabemos claramente que são as empresas que dão o emprego. Ou seja, não é a Câmara Municipal, não é, muitas vezes, as entidades públicas, ou seja, são as empresas que promovem o emprego. E, portanto, nós temos hoje uma política instituída nesta Casa, nesta Câmara Municipal, que é uma captação de investimento muito ativa. E nós vamos a fóruns, mandamos as nossas comunicações para as câmaras de comércio, mandamos as nossas comunicações para as associações comerciais e empresariais, temos um Conselho Económico Estratégico a funcionar, presidido pelo Timo Vieira, que é um célebre Shark Tank de um programa televisivo bastante famoso. Enfim, nós hoje temos aqui todo um ecossistema, ou diria, um ambiente para o negócio que foi construído ao longo destes 4 anos, que começa a dar os seus frutos efetivamente. E por isso é que na zona industrial de Arruda nós temos já 3 fábricas em fase final de obras. Temos um lar em Á de Barriga que está também em fase final de obras e que será um lar de ponta. Temos na zona industrial de Adoseiros também a fixação de mais uma unidade fabril. E depois temos 2 empresas na área das farmacêuticas que eu estou convencido que as coisas estão a correr muito bem. Já há contratos de promessa e já há até contratos de compra e venda. E há um contrato de incubação na Invest Arruda sobre uma empresa que é Balestran, que tem capitais brasileiros também, que eu estou convencido que se elas fixarem cá, nós temos aqui a capacidade de injetar no mercado, entre aspas, mais 50 ou 60 ofertas de emprego. Dir-me-á, mas isso não é garantia que seja logo emprego para a mão de obra residente no concelho. Eu diria que 50-50 nós temos isso garantido, porque também na derrama essa isenção só se aplica se as empresas criarem ou mantiverem pelo menos 3 postos de trabalho para residentes no concelho. E, portanto, eu diria que a articulação que temos feito, o Gabinete de Apoio às Empresas, o Gabinete de Inserção Profissional e tudo isso, que temos feito também um trabalho muito importante na prospecção, na análise do perfil do candidato, desempregado, da formação na procura ativa de emprego, na parte da valorização do currículo, etc. Nós temos aqui, de facto, um ambiente que permite atingir estes resultados. Ou seja, nós, se calhar, em 2009, os resultados da crise ainda não eram tão significativos, e em 2016 nós terminarmos com uma taxa de desemprego abaixo, quase metade daquela que tínhamos em 2009, é significativo que, de facto, este trabalho foi bem feito. E se compararmos com 2013, que é o período equivalente ao mandato, nós tínhamos aqui também uma taxa de desemprego de 7,9% e agora chegamos a 5,1%. Ou seja, a tendência de decréscimo do desemprego está a ser sustentada e sustentável. E, portanto, isto significa que estamos a trilhar o bom caminho e é esse caminho que queremos continuar. Falando do plano estratégico do Comércio Estratégico da Rua da 2025, que também vem ao encontro do que estamos a falar aqui, este é um documento também aprovado e que dá orientações para o futuro em termos de, e sobretudo de economia. Até que ponto é que este documento, que é estratégico, pode ser alterado a qualquer altura, é importante, de facto, para o crescimento ainda mais sustentado da Ruda? O documento estratégico é um documento de extraordinária importância. Não só porque foi aprovado pela Assembleia Municipal, que é o órgão deliberativo máximo do Conselho,
mas sobretudo porque teve uma preocupação na sua gênese, que foi, efetivamente, ouvir a população, ouvir os setores da sociedade civil arrodense e da sociedade e do tecido institucional e também da classe política, e procurou criar um compromisso e um consenso alargado. O que é que nós queremos com este documento estratégico? Independentemente dos ciclos eleitorais que existem, era importante que a comunidade local, que todo o Conselho, comungasse de um espírito e de uma força agregadora. E eu creio que esse documento estratégico é essa força agregadora. Ou seja, nós temos ali um conjunto de objetivos, de metas a cumprir até 2025, que devem ser transversais à sociedade e que são neste momento conhecidos de toda a sociedade arrodense e que deve mobilizar toda a sociedade arrodense para os concretizar. Porque estamos certos e convictos que se conseguirmos concretizar o documento estratégico, não tenho dúvidas que em 2025 o Conselho da Ruda será ainda um concelho onde é muito mais agradável viver, onde é muito mais agradável trabalhar, onde é muito mais agradável investir, muito mais agradável estudar ou simplesmente visitar. Nós queremos que a Ruda seja em 2025 um concelho de excelência em todos estes segmentos de atividade. Não vai ser um caminho fácil. O documento é um documento ambicioso, que tem metas muito concretas e também algumas que envolvem a parceria com o Governo da República e uma participação ativa em termos de fundos comunitários para a sua execução, mas estou também convencido que é um documento execuível e que, se tivermos a capacidade de congregar esta inteligência coletiva que existe no nosso Conselho, esta inteligência comunitária que existe no nosso Conselho, estou certo que vamos conseguir. Há uma nota muito importante do documento estratégico. Nós temos que ter a noção que a Ruda tem-se conseguido afirmar no contexto da região e até do país pela sua atratividade residencial. Ela é aferida pela qualidade da educação, pela segurança que temos, pela qualidade de vida e pelas boas acessibilidades. Ou seja, o melhor dos dois mundos às portas de Lisboa. O equilíbrio entre a ruralidade e o urbano. E nós temos que preservar este equilíbrio. Se nós perdermos este equilíbrio, perdemos esta vantagem competitiva. Ainda assim tem conseguido trazer pessoas para a Ruda dos Vinhos, porque também, em termos demográficos, está a crescer a população, sobretudo aqui da Sede Concelho. Esse é Miguel, esse é o grande desafio. As nossas projeções indicam, se nós crescermos acima dos 20 mil habitantes, nós neste momento estamos com os 14.475, sensivelmente. Se subirmos a fasquia dos 20 mil habitantes, nós podemos perder esse equilíbrio, não nos interessa, e perdemos a nossa competitividade, que é a qualidade de vida e a excelência que queremos preservar. Este equilíbrio entre o rural e o urbano, que queremos conseguir salvaguardar. E, portanto, o documento estratégico até para isso é importante, para nós balizarmos muito bem até onde é que podemos ir, até onde é que devemos ir e onde é que devemos parar. E, portanto, o documento estratégico, ainda bem que falou nele, é de facto importantíssimo e estou convencido que será um motivo aglutinador e agregador de todas as acessibilidades existentes no Conselho. Aliás, tudo vai desaguar ao documento estratégico, porque em termos de saúde, a Ruda dos Vinhos tem a taxa quase a 100%, diria mesmo a 100%, de médico de família. Portanto, não tem falta de médico de família, é um caso quase único no país. Portanto, isto também alvo naturalmente das circunstâncias e naturalmente da localização geográfica que a Ruda dos Vinhos tem. E depois, em termos de educação, também foram feitas uma série de obras nos últimos anos. Penso que começaram no mandato anterior, prolongam-se agora no seu mandato, em que esta aposta na educação, a aposta na saúde, tem feito naturalmente com que as pessoas escolham a Ruda para vir morar. Isto acaba por ir um bocadinho ao encontro do documento estratégico, mas que, se continuar o crescimento, qualquer dia o documento estratégico terá que ser alterado. É isso mesmo. Ou seja, o documento estratégico não é uma Bíblia Sagrada. Vamos lá ver, e com o devido respeito para quem é religioso. Ou seja, o documento estratégico é, como qualquer instrumento de planeamento, é uma ideia para o Conselho a médio prazo. A médio e longo prazo, e era importante para nós fazer este documento estratégico precisamente para projetarmos a Ruda num horizonte temporal mais vasto, para além de um único mandato autárquico. Quando nós falamos da Ruda, falamos do Conselho. Do Conselho, certo. Agora, a realidade é mutável todos os dias a realidade muda. Há uma coisa que nunca poderá mudar, é a nossa convicção certa, séria e empenhada e comprometida de criarmos todos os dias e trabalharmos todos os dias para criar melhores condições de vida aos nossos habitantes.
Isso tem que ser sempre permanente e isso está muito bebido no documento estratégico. E, portanto, falou-se aí da questão da saúde. A questão da saúde já era... Ou seja, nós temos uma taxa de cobertura já muito significativa. No entanto, há muita gente ainda fora do sistema. Nós temos a perceber isso. E, por isso, já este ano implementámos a Unidade Móvel de Saúde, que tem sido, devo dizer, um sucesso neste mês e pouco que tem de operacionalidade. Nós temos tido uma grande receptividade nas aldeias mais remotas, gente que já não ia ao médico há 5, 6, 7 anos, alguns deles já deixavam de fazer receituário crónico, deixavam de fazer vacinações regulares, e nós estamos a voltar que estas pessoas voltem ao sistema. Estamos a conseguir que essas pessoas voltem ao sistema. Isto é um grande passo na qualidade da saúde e da prestação de cuidados de saúde. Porque tudo aquilo que pudermos fazer de melhorias de prevenção nos cuidados primários é um incremento que vamos ter depois a nível ajusante do setor, porque são menos custos que o Sistema Nacional de Saúde vai ter que ter ajustante. Exato. É de facto um investimento. Não é uma despesa, é um investimento, porque vai ter uma paga a médio prazo que é, deixamos depois de E a ter receptividade das populações mais dispersas à unidade positiva. móvel? As pessoas estão-se a queixar com falta de publicidade, o que é ótimo, porque significa que as pessoas reconhecem que era importante ter mais informação sobre a Unidade Móvel de Saúde. Nós temos tido uma equipa extraordinária a trabalhar na Unidade Móvel de Saúde, a quem eu queria tributar aqui naturalmente os nossos agradecimentos profundos pelo trabalho fantástico que têm realizado no terreno. Agora, a Unidade Móvel de Saúde é uma realidade já, e era ótimo que já tivesse há mais tempo a funcionar. Foi só possível agora com recurso a uma candidatura a fundos comunitários, mas é mais um passo que damos, sobretudo àquelas pessoas que estavam mais desprotegidas, mais vulneráveis, mais afastadas, com menos capacidade de transporte para as localidades centrais, quer a Ranhol, quer a própria Vila da Ruda, e portanto foi mais um input que demos, estava previsto no documento estratégico que já está concretizado. Tal como o Julgado de Paz, que vamos inaugurá-lo no próximo dia 6 de junho, que será também mais uma meta que estava prevista no documento estratégico, como disse, e que vai ser concretizada. Ou seja, passo a passo, nós estamos a dar caminhos para cumprir o manifesto e aquilo que estava no documento estratégico, precisamente porque consideramos que esse é o nosso guia inspirador durante os próximos anos, porque de facto não temos dúvidas que se conseguirmos concretizar o que está lá, vai ser de facto muito bom viver em Arruda em 2025. Há também um grande investimento no que diz respeito, neste caso, à vista da vila, porque estão a ser feitos os investimentos no que diz respeito aos jardins, à recuperação dos jardins, à recuperação de caminhos. Estamos agora a assistir aqui bem perto da Câmara Municipal a uma revitalização, digamos ali, da Ribeira, todo aquele espaço envolvente, que era um espaço que estava ligeiramente esquecido. Sim. Nós tínhamos uma das questões que nos levaram na candidatura 2013, uma das questões que nós tínhamos colocado muito em foco era de facto a questão de alguma negligência ou desprezo que tínhamos sentido que o espaço público tinha sido vetado. Nas urbanizações isso era muito sentido. Havia de facto um sentimento generalizado de que, bom, os empreiteiros vieram para aqui, os construtores fizeram as urbanizações, entregaram isto à Câmara e depois nunca mais ninguém quis saber deste para nada. E esse era, de facto, um sentimento que me preocupava. Na altura, ainda na oposição, preocupava-me, porque, efetivamente, as pessoas vieram para a Arruda com uma determinada expectativa de vida e de qualidade de vida, que depois era gorada, precisamente porque a Câmara não estava a ter capacidade para dar resposta a isto. E um dos nossos principais pontos foi melhorar as urbanizações e melhorar os espaços verdes. E nós temos conseguido fazer isso. Tem sido paulatino, porque, como digo, não se consegue reduzir dívida e honrar os compromissos assumidos anteriormente sem fazer um planeamento assertivo do investimento e fazer as coisas com programação. E, portanto, nós interviemos naquelas urbanizações que achámos que eram mais prioritárias em determinada altura. Havemos de chegar a todas. Estamos já com uma cobertura muito significativa. Estamos a intervir nesta, que é a Quinta da Fonte do Ouro, que era uma das últimas que iríamos intervir. Mas as coisas estão a evoluir e as pessoas sentem isso. Há hoje uma qualidade no espaço público em Arruda que não existia há 4 anos atrás. Isso é inequívoco. Basta ir ao Jardim Municipal e verificar como é que o jardim era em 2013 e como é que ele está agora. Basta verificar o número de pessoas que frequentavam o Jardim Municipal em 2013 e basta verificar agora o número de pessoas que frequentam o Jardim Municipal. Nas urbanizações a mesma coisa. E agora, com o Portugal 2020 e no Centro 2020, nós estamos a aproveitar os fundos comunitários para fazer
um parque urbano, um jardim público de excelência no nosso concelho, que não existia ainda. Nós temos ali 3 hectares de intervenção, numa zona ribeirinha, junto ao Rio Grande da Pipa, valorizando também, o objetivo deste projeto é valorizar esse recurso hídrico que é absolutamente central na vida da Vila da Ruda dos Vinhos e, portanto, nós queremos, de facto, que o Parque Urbano seja um cartão de visita do nosso concelho, seja mais um espaço que contribua para esta qualidade de vida que queremos que exista no nosso concelho e que seja mais um espaço onde as pessoas tenham orgulho em viver, sentir e estarem em Ruda. É esse o nosso objetivo e é também uma ponte que vamos fazer para a parte histórica da vila, que é, talvez no próximo mandato, uma das prioridades também de intervenção que teremos é a requalificar alguns espaços públicos na parte histórica da vila, que não têm tido ainda a nossa capacidade de intervenção, que é uma intervenção mais dispendiosa, porque inclui também uma intervenção ao nível do subsolo, pela regularização que é preciso fazer das separativas, ou seja, nós temos o pluvial e os esgotos a confluírem no mesmo emissário e, portanto, temos que fazer a separação entre uma coisa e outra e, portanto, é um trabalho mais intenso que é preciso fazer. Mas, no fundo, nós temos o plano traçado. Infelizmente, às vezes as ideias andam sempre mais depressa do que os meios para poder executá-las. É isso que tem acontecido, mas o que interessa é que hoje a Ruda tem um projeto de ação, tem um programa ambicioso e tem já um trabalho de planeamento estratégico feito. Coisa que não existia em 2013 quando chegámos ao município e que tivemos que fazer. E, portanto, hoje não tenho dúvidas nenhumas que há melhores condições para fazer um trabalho ainda melhor no segundo mandato do que houve neste primeiro mandato em que exercemos funções autárquicas. André, relativamente a estes últimos 4 anos, e a pergunta que lhe fazia tem a ver também com a relação com juntas de freguesia. Foram 4 anos, naturalmente já me disse aí com algumas dificuldades, sobretudo dado que o PAEL condicionou um bocadinho também as transferências. Como é que foi a relação e como é que conseguiram, por exemplo, no caso da Junta de Freguesia da Ruda dos Vinhos, a situação foi um bocadinho mais grave, tendo em consideração os problemas que havia, digamos, judiciais, que envolveram todo este processo e que impediu a Câmara de fazer qualquer tipo de transferências. Como é que foram estes 4 anos? Bom, eu diria o seguinte, dentro das dificuldades que foram, de facto, grandes, eu iria colocar a Junta de Freguesia da Ruda à parte das outras, porque a Junta da Ruda tem um problema, uma especificidade e um problema muito mais grave, que deriva de uma situação que está neste momento a ser averiguada em sede judicial, eventualmente da prática de um crime que conduziu a uma situação de dívida muito significativa à Caixa Geral de Apresentações e que limitou muito a capacidade de intervenção da Junta. E eu falaria da Junta da Ruda no final. Quanto às outras 3 juntas de freguesia, as relações pessoais e institucionais do Presidente da Câmara com os Presidentes de Junta e com as juntas de freguesia são relações pessoais e institucionais bastante razoáveis. Ou seja, mantenho com todo... Naturalmente tenho relações pessoais com alguns presidentes que não tenho com outros, mas isso é da vida e as pessoas são assim. Agora, relações institucionais, nós quisemos sempre que a Câmara tivesse boas relações institucionais com todas as juntas de freguesia, independentemente das forças políticas que estão a encabeçar e a liderar essas juntas de freguesia. E eu acho que essa justiça tem que ser feita a este Executivo, porque, efetivamente, procuramos manter e tratar todas as juntas de freguesia de forma igual e, em circunstância alguma, houve aqui uma intenção de beneficiar uma em detrimento de outras. Os 2 primeiros anos foram, de facto, anos difíceis neste mandato de relação com as juntas de freguesia, não por questões pessoais e institucionais de relacionamento, mas, sobretudo, por questões de limitação, de podermos ceder alguns recursos humanos que fossem ao encontro das expectativas que os presidentes de junta tinham e também por limitações financeiras que advieram do PAEL, que já referi há pouco, e que determinaram reduções significativas nas transferências correntes da Câmara Municipal para as juntas de freguesia. É óbvio que estas circunstâncias, quer recursos humanos, quer meios financeiros, e a redução dos mesmos para as juntas de freguesia, naturalmente, eu diria que isso desmotiva um bocadinho os seus presidentes de junta e desmotiva um bocadinho o trabalho que é feito de proximidade, e as juntas são um braço armado da Câmara naquilo que é a proximidade em relação às populações locais. Eu diria que isso é limitativo e eu compreendo. Eu sou o primeiro a ficar angustiado sempre que vejo os orçamentos das freguesias. E em coerência foi por isso que eu votei contra, quando era vereador da oposição, à questão do PAEL, porque senti que, sendo aprovado o PAEL, haveria uma asfixia
financeira brutal às juntas de freguesia. E nós, no início do mandato, por força também da dívida que tínhamos que gerir, nós não conseguimos compensar, entre aspas, as juntas de freguesia, mas nestes 2 últimos exercícios orçamentais, sobretudo, tem sido possível nós conseguirmos, não só através das obras de administração direta que a Câmara assume por indicação das juntas, ou seja, a junta de freguesia diz-me, olha, eu gostava de intervir, nós fazemos um budget, ou seja, colocamos um teto de despesa que podemos fazer, e eles identificam, os presidentes de junta e o executivo das juntas identificam, olha, eu gostava de intervir na requalificação da Nossa Senhora da Ajuda, que inauguramos agora recentemente, por exemplo. Muito bem, custa X. Ok, então a Câmara vai ajudar. E, portanto, nós assumimos isso. E temos feito isso, não só na freguesia de Arranhão, mas também em todas as outras freguesias. Eu creio que se falar com os presidentes de junta, todos eles vão dizer isso. Foi a forma que nós encontramos de compensar por isso. Eles não tinham condições financeiras de o fazer, tinham gosto em fazer, tinham boa vontade em fazer, e então a Câmara substitui-se às juntas e faz. Uma outra coisa que para nós também foi estratégico foi, na delegação de competências com as juntas, os caminhos rurais, portanto, os caminhos que não estão alcatroados, são de responsabilidade de gestão e manutenção das juntas de freguesia. E nós o que sentimos e o que assumimos foi, bom, vamos então fazer o seguinte, a Câmara vai assumir a aquisição de todos os inertes, de todo o Tuvenã, como uma espécie de central de compras. E, portanto, nós assumimos isso tudo, fazemos plafons para cada uma das juntas e nós compramos e é a própria pedreira que vem cá entregar, não tem que estar à espera de meios da Câmara, não tem que estar à espera do maquinista da Câmara, do motorista da Câmara, do veículo da Câmara, etc. Portanto, e isto na operação para as juntas de freguesia foi um ganho de eficiência brutal, porque muito significativo, porque é a principal competência que foi delegada nas juntas foi a manutenção dos caminhos rurais e muitas vezes eles tinham dificuldades em articular o trabalho com a Câmara, porque às vezes nem sempre estava disponível o funcionário ou não sempre estava disponível o veículo para fazer o transporte. E, portanto, com esta solução de fazermos esta central de compras, entre aspas, adquirimos o bolo dos inertes e depois distribuímos, eu diria que foi também um outro ganho de eficiência que tivemos. Ainda não conseguimos, infelizmente, corresponder às expectativas das juntas no que diz respeito ao pessoal, na transferência de pessoal. Estou convencido que teremos mais algumas condições no próximo mandato, eventualmente, para satisfazer essas condições. Mas, como digo, tudo somado, o balanço da relação entre a Câmara e as juntas foi muito positivo e eu creio que foi um trabalho que foi possível fazer. A questão da Junta de Freguesia da Ruda é específica, ou seja, a Junta da Ruda teve um problema financeiro grave, proveniente, suspeita-se, eu não posso falar com certeza sobre esta matéria, porque são matérias que estão, neste momento, a ser avaliadas pelas instâncias legais competentes e tenho, naturalmente, dever de reserva e prudência sobre isso, mas a Junta da Ruda teve um problema grave financeiro para resolver. A Sra. Presidente da Junta e o Executivo da Junta têm feito aqui, se me permite, um trabalho muito meritório, porque passaram por muito. E eu vivi de perto algumas das dificuldades que me foram relatadas e, de facto, foi um mandato muito difícil. Felizmente, a estratégia que a Junta de Freguesia seguiu e que nós, Câmara, também acompanhámos e também tivemos alguma colaboração com a Junta nesse sentido, nós aconselhámos e achámos que aquela dívida, parte substancial dela, estava prescrita. Ou seja, a autoridade tributária, em substituição da Caixa Geral de Aposentações, não atuou como devia ter atuado e, portanto, parte da dívida substancial estava prescrita. No final do primeiro trimestre deste ano veio a decisão final e o Tribunal Central Administrativo deu razão à Junta de Freguesia e, portanto, hoje a dívida andará na casa dos 20 a 30 mil euros. O que significa que, com o acordo de pagamento baseado em prestações, é uma situação que permitirá um reequilíbrio financeiro da Junta de Freguesia, que passará a ter muito melhores condições para poder atuar e poder desenvolver o seu trabalho. Nós temos procurado que o trabalho da Junta continue a ser feito e temos dado o apoio à Junta sempre que é necessário. Dentro do possível. E dentro do possível. Possível legalmente imposto, não é? Legalmente. E aquilo que fizemos com as outras juntas de freguesia também fizemos com a Junta da Ruda, ou seja, identifiquem-nos lá coisas que quisessem fazer e eles identificaram algumas obras nos fontanários e nos parques infantis e nós estamos a ajudar a Junta de Freguesia assumindo os encargos com isso. Sr. Presidente, falou-me aí muitas vezes em obras que vão prolongar-se para além deste mandato, significa, portanto,
que assume uma recandidatura à Câmara Municipal da Rua dos Vinhos? Bom, essa pergunta é uma pergunta pertinente e já vai sendo tempo de podermos respondê-la com frontalidade que essa questão deve ser colocada. Efetivamente, nós hoje, depois de uma análise que a nossa equipa fez, porque isto naturalmente não é um projeto isolado, eu faço parte de uma equipa, tenho uma responsabilidade acrescida que é dar a cara por essa equipa, mas naturalmente não estou sozinho no barco e tenho toda uma equipa que tem sido incansável em podermos executar este trabalho. E naturalmente, depois de ponderadas todas as circunstâncias e depois de levar aos órgãos competentes, é hoje claramente assumido que vamos apresentar-nos a votos para nos recandidatarmos para apresentarmos a votos e para continuar este trabalho. Há muita coisa ainda por fazer. É certo que muita coisa foi feita e se me pergunta qual é que é um balanço que eu posso fazer de um mandato autárquico, deste primeiro mandato, se balanço de um mandato é fazermos uma avaliação daquilo que foi dito aos arrodenses e aos eleitores que iríamos fazer e aquilo que efetivamente foi concretizado, eu diria então que esse balanço desse mandato é necessariamente muito positivo, porque efetivamente nós conseguimos concretizar mais de 80% daquilo que dissemos às pessoas que iríamos fazer. E portanto esse balanço é muito positivo e se comparado com balanços eleitorais de mandatos anteriores, então a diferença é brutal, porque nem sequer é metade daquilo que se disse que queria ser cumprido, se cumpriu. E, portanto, o balanço é positivo. Agora, nunca, mas por nunca, achemos que tudo fizemos bem feito, que não cometemos alguns erros e que não é possível sempre melhorar. Eu costumo dizer, a todos os dias me levanto com uma vontade maior em errar menos, em ser melhor e em trabalhar ainda mais e melhor. E, portanto, nós temos hoje mais e melhores condições do que tínhamos há 4 anos atrás, quando assumimos funções, para estar convictos que o segundo mandato poderá ainda ser muito melhor do que o primeiro mandato. Porque as bases estão lançadas, os projetos estão em curso e porque temos hoje melhores condições financeiras para os executar do que tínhamos há 4 anos. Quando fala na equipa que o acompanha, vamos ter repetições para a Assembleia Municipal, para as juntas de freguesia. Já me pode adiantar alguma coisa relativamente à equipa? No essencial, a equipa vai se manter. Vai haver aqui um ou outro ajustamento. As freguesias, como sabe, há situações em final de mandato que têm que ser repostas e, portanto, a seu tempo e durante este mês de junho próximo vão ser apresentadas publicamente as candidaturas. Portanto, eu diria que a muito breve trecho vamos ter a oportunidade de conhecer. Mas, no essencial, e para que os arredenses saibam, no essencial a equipa manter-se-á. Portanto, Catarina Gaspar será candidata à Assembleia Municipal. Sim. Eventualmente, e o senhor, naturalmente, à Câmara Municipal. Sim. Muito bem. Sr. Presidente, muito obrigado por estes minutos que concedeu. Deixa-me só acrescentar uma coisa. Acrescente. Enquanto tivermos tempo. Muito rápida, que é o seguinte. Falando há pouco que há melhores condições para executarmos as medidas, porque as condições hoje são melhores, porque há mais projetos e há mais condições financeiras. Na nossa equipa, internamente, já debatemos isto. Enquanto não conseguirmos concretizar a construção da variante à Vila da Ruda e enquanto não conseguirmos concretizar a requalificação do bairro João de Deus, nós não iremos descansar um segundo. Este é um compromisso de todos e, portanto, não sei se o mandato chegará para isso. Vamos ver, eu estou convicto que pelo menos para uma vai chegar, mas nós não vamos sossegar enquanto não conseguimos, sobretudo, estas 2 obras estruturantes. É óbvio que estou a falar aqui de 2, mas temos muito mais obras para fazer e muito mais iniciativas para levar a cabo e o documento estratégico está aí e pode ser consultado e, como vêem, tem muito mais margem de progressão. Agora, estas 2 para nós são uma questão de honra e são estratégicas para o desenvolvimento e para a coesão do território concelhio.